Fala, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo, de Geografia, Sociologia e também História. E a nossa aula de hoje é sobre Geografia, sim, para o ensino fundamental. E vamos falar sobre a população e os setores da economia. E como você sabe muito bem, são três setores. Primeiro setor, né? Você tem aí o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. Três. Mas quais são esses setores? O setor primário, secundário e terciário. Sim, três setores: primário, secundário e terciário. Se você não sabe, vai anotando aí porque é questão de prova. Pois bem, a gente tem aí a AP, ou seja, que é a população economicamente ativa, são aquelas que estão aí trabalhando, produzindo e gerando riqueza para o país. E também temos aqueles chamados de população economicamente inativa, ou seja, PEI. Bom, então vamos começar sem delongas, beleza? Vai anotando aí para não esquecer. O setor primário lembra você aí, meu aluno, que compreende o que? A agricultura, a pecuária, né, além do extrativismo animal, vegetal e mineral. E desde, né, que a quantidade extraída, logicamente, seja pequena e os equipamentos utilizados para a extração sejam simples. Não pode ser nada industrial trabalhando no setor primário. Ou seja, por isso que o setor primário é o extrativismo, é a agricultura e a pecuária, né, vegetal, mineral, né, e animal. Ou seja, então aí você tem o primeiro setor, ou seja, o setor primário. Beleza? Vamos para o segundo setor, que é o chamado setor secundário. Sim, o setor secundário que a gente tem aí para entender um pouquinho mais a respeito aí da economia brasileira. Bom, setor secundário abrange a indústria, a construção civil e o extrativismo geral, desde que nesse último, que é o extrativismo, né, sejam utilizados máquinas e equipamentos tecnologicamente avançados, né, e a quantidade extraída seja grande. No caso, por exemplo, a pesca, né, você tem aí então a utilização de máquinas para uma grande quantidade de peixes, por exemplo. Eu falei do setor primário, setor secundário e agora vem o setor terciário. Sim, lembre-se, são três setores da economia brasileira. Bom, setor terciário. Ele vai compreender o que, professor? O setor terciário significa que compreende as atividades que não produzem mercadorias, mas são fundamentais à organização da vida em sociedade e da economia, como por exemplo, você tem ali o comércio, né, os mercados, lojas de vestuário, automóveis, produtos eletrônicos, por exemplo, né, a educação, o trabalho de um dentista, por exemplo, né, os bancos, as instituições de administração pública, como redes de saúde, educação, entre outros, todos esses fazem parte do setor terciário, que com certeza é onde empregam aí a maior mão de obra, né? Ou seja, onde você tem o maior número de pessoas empregadas, porque você tem aí o comércio, né? As lojas, os shoppings, os automóveis, né? Produtos eletrônicos, comunicação, os meios de comunicação, bancos, né? As instituições de administração, você tem a saúde, educação, entre outros. Transporte, por exemplo, fazem parte aí do setor terciário. Então, não esqueçam, aluno, você aprendeu aqui comigo, setor primário, setor secundário, setor terciário. Vai anotando aí para você não esquecer desses setores aí que fazem parte, né, dos setores da economia, a população e os setores da economia. Pois bem, aqui a gente tem, né, que lembrar que atualmente a maior parte dos trabalhadores brasileiros eles exercem, né, atividades do setor terciário, ou seja, mas nem sempre foi assim. Né? Até a década de 1970, a maioria dos brasileiros trabalhava no setor primário. Né? Só dá uma notadinha no que eu falei aí, pode voltar ao vídeo depois. Né? A mudança de grande parte dos trabalhadores de um setor para o outro, ele vai decorrer do processo de industrialização e também de modernização da economia e da sociedade brasileira, das quais, né, nós vamos ver aí em outras aulas, para que você, aluno, possa ir bem aí nas suas atividades, na sua avaliação, beleza? Seja do setor, seja do ensino fundamental ou do ensino médio. Então, na aula de hoje, né, os setores e né, a população e os setores da economia, você ficou sabendo aí sobre o setor primário, setor secundário e setor terciário.
Se você gostou desse conteúdo de hoje, não esqueça de já deixar o seu like aí, inscreva-se no canal e eu vejo você na próxima aula. Tchau, alunos!